Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Queridos irmãos, Jesus lhes ama, Pai do Senhor para todos. Aqui, pastor Damasceno, líder da Adjiquiri, município de Esperantinópolis. Nós estamos cooperando mais uma vez com a nossa Secretaria de Educação Cristã, da SEADEMA, e já estamos no segundo trimestre de 2026, desta feita na lição de número 7, para o dia 17 de maio, que tem como título Uma Prova de Fé, a entrega de Isaque. O texto áureo nos diz: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. A verdade prática diz que Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A leitura diária para quarta-feira está em Hebreus 11 e 1 e tem como subtítulo Fé, o firme fundamento das coisas que se esperam. Este texto bíblico, Hebreus 11 e 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós queremos saudar o pastor Francisco Soares Raposo Filho, presidente da SEADEMA, na pessoa de quem cumprimentamos a mesa diretora e todos os pastores da SEADEMA. Também cumprimentar pastor Rosivaldo Cardoso, secretário executivo da SEC, na pessoa de quem cumprimentamos todos os professores, professoras e alunos da EBD no Maranhão. Queridos irmãos, o texto que nós lemos para esta reflexão é um dos mais conhecidos, porque ele é a base para uma fé viva, uma fé autêntica. E o escritor aos Hebreus apresenta a fé não como um sentimento passageiro, mas como um fundamento sólido para a vida espiritual. Em um mundo cheio de incertezas, a fé sustenta o crente, fortalece a nossa esperança e mantém nossos olhos firmados nas promessas de Deus. Aqui, neste texto, a palavra fundamento traz a ideia de base firme, de segurança, de sustentação. Quem vive pela fé não anda apenas pelo que vê, mas pelo que Deus falou. A fé bíblica, então, não ignora a realidade das coisas, mas acredita que Deus continua no controle, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar. E, como sempre faço, eu quero dividir essa breve reflexão em 3 pequenos momentos. Divisão 1. A fé nos faz esperar contra toda a esperança. Romanos 4:8, Paulo escreve: O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se, melhor dizendo, pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então, neste texto, Abraão não tinha motivos naturais para acreditar. Seu corpo estava envelhecido e Sara era estéril. Mesmo assim,
ele escolheu confiar na promessa de Deus. Por isso, fé é acreditar na palavra de Deus acima das circunstâncias. Porque há momentos em que tudo ao redor diz: não vai acontecer, não é possível. Mas a fé continua dizendo: eu acredito, Deus ainda pode fazer. Por isso, a título de ilustração, quando Pedro andou sobre as águas, enquanto olhou para Jesus, permaneceu firme. A fé mantém os olhos no Senhor e não na tempestade. Por isso, a gente sempre diz que a fé enxerga possibilidades onde os olhos humanos só veem limites. Por isso que o crente não anda por vista, andamos por fé. Segundo tópico, a fé nos sustenta na caminhada cristã. 2 Coríntios 5,7, o texto diz: porque andamos por fé e não por vista. Queridos, a fé nos mantém de pé nos dias difíceis. Jó perdeu tudo, mas não perdeu sua confiança em Deus. A vida cristã não é isenta de lutas. O crente enfrenta dores, perseguições e provas, porém a fé se torna sustento diário. Por isso, quando eu olho para Jó 19:25, o texto diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Assim como a raiz sustenta a árvore durante a seca, a fé sustenta o crente durante as crises. Quem vive pela fé aprende que Deus continua presente, mesmo no silêncio. Por isso, não desista. Quem anda pela fé não desiste no meio do caminho. Por último, para concluirmos, a fé nos conduz à vitória espiritual. 1 João 5,4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, a fé transforma promessas em realidade espiritual. Muitos heróis de Hebreus 11 venceram pela fé. Noé construiu a arca. Moisés enfrentou Faraó. Daniel enfrentou na cova os leões. Os 3 hebreus permaneceram firmes na fornalha. Todos venceram porque confiaram em Deus. Em Marcos 9:23 está escrito: e disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A vitória do crente não está na sua força, mas na sua confiança em Deus. Por isso, a fé é como uma ponte. Ela nos leva até lugares que sozinhos jamais nós alcançaríamos. Por isso, entendemos que a fé transforma impossibilidades em testemunhos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e não esqueça que a maior demonstração de fé é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação não vem pelas obras humanas, mas pela fé no sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Por isso, amados irmãos, nós concluímos esta reflexão bíblica com Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus te abençoe, santo de Deus, santa de Deus, em nome de Jesus. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento: Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.